Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Para Ele tudo é a mesma coisa. Enquanto você está sentado aí, talvez você esteja preocupada com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer a semana que vem. Não importa o que vai acontecer, se for bom, aleluia. Mas se a luta estiver vindo, Deus já preparou o escape, aleluia. E Deus preparou a ideia para mudar o quadro, para mudar a história. Quando acontecesse a crise, ela já estava lá, mas ela não sabia. Nós precisamos entender que a igreja de Deus na terra, ela tem um propósito. Tem um tempo para a igreja ficar aqui. E tem um propósito também para nós aqui. Nós não estamos passando aqui simplesmente por acaso. Essa festa não está sendo realizada por acaso. Essa 22ª concede não está acontecendo por acaso. Não foi simplesmente para vocês colocarem o uniforme lilás, o uniforme uva, as missionárias se sentarem aqui, pentearem os cabelos e todo mundo se achar bonito e cantar louvores. Não é apenas para isso, não. O objetivo é muito maior, é muito mais profundo. Aleluia! O propósito de Deus é alcançar a sua vida de uma maneira diferente. Aleluia! Talvez você já tenha sentido a presença do doce Espírito, mas Ele quer fazer mais em você. Ele quer te impactar, Ele quer te encher, Ele quer mudar a sua vida para você enfrentar o tempo que você está vivendo. Aleluia! A igreja existe na terra para mudar as coisas. Aleluia! E o tempo que a gente vive exerce influência sobre nós, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida espiritual, sobre as nossas amizades, as nossas relações. Tudo é afetado pelo contexto da nossa história, daquilo que estamos vivendo. Aleluia! Queridos, e será possível que o tempo que estamos vivendo traz alguma influência para a igreja? Traz. Aleluia! Se nós voltarmos um pouco para alguns anos, nós vamos ver que muita coisa muda. Existe uma influência muito grande. Tudo o que acontece influencia dentro da igreja. Tudo. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira conferência, era menor. Estou usando simplesmente como exemplo. Era menor. Era simples. Primeira conferência nós tínhamos 120 irmãs. Mas nós não tínhamos essa tecnologia. Não tínhamos telão. Não tínhamos, a igreja não tinha filmadora, não tinha câmera. Não estávamos conectados à internet para o mundo inteiro nos ver. Não tinha uma TV de plasma lá embaixo para quem está lá assistindo. Mas as coisas foram evoluindo. E a igreja vai avançando. E é necessário. A Bíblia diz que nós, se nós estivermos cansados de estarmos correndo com quem está indo a pé, como nós vamos ficar quando nós precisarmos correr com quem está correndo a cavalo? Está entendendo que a palavra de Deus diz? Nada é surpresa, está tudo registrado. Se você se fadiga correndo com quem está a pé, como ficará então quando você precisar correr com quem está a cavalo? Se você está confiado simplesmente numa terra de paz, quando tudo está bem, qual será o seu comportamento quando o Jordão transbordar? Você está entendendo que o Espírito de Deus está falando?
oportunidades estão voando. Aleluia, estão tirando férias do espaço. E a igreja é influenciada. Tudo isso vem sobre nós. Mas nós temos um desafio: viver segundo o coração de Deus. Acompanhar e viver segundo o coração de Deus. Eu quero que você levante a mão e dê um minuto de glória ao Senhor. Porque eu sei que Deus está preparando vidas aqui nessa noite. O soldado pode transbordar. Pode acontecer que você precisar correr, mas você vai correr na força do Senhor. Você vai correr na força do Senhor. Se você tiver propósito de viver segundo o coração de Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, os pregadores, os teólogos, todos, não usam somente a Bíblia. Pesquisa-se muito. Ouvimos muitas opiniões. E isso se chama pluralismo. E diz que todas as opiniões devem ser aceitas. E qual é a consequência disso na igreja? Quando todas as opiniões precisam ser aceitas, você não tem simplesmente a opinião de pessoas tementes a Deus. No meio dessas pessoas, existem pessoas que não amam a Deus, existem pessoas que não honram a Deus, existem pessoas que não conhecem a Deus, existem pessoas que não querem conhecer a Deus. No meio dessas opiniões surgem opiniões distintas e de outros vários que vão contra a palavra de Deus. Você diz: irmã, mas aonde eu, como mulher, me enquadro dentro dessa palavra querida? Deus tem falado conosco sobre a nossa responsabilidade de ser uma mulher que receba louvor, que receba elogio, por temer ao Senhor. E olha bem a sua responsabilidade dentro de casa. Olha bem a sua responsabilidade como esposa. Olha bem a sua responsabilidade como serva de Deus. Olha bem a sua responsabilidade como mãe. Olha bem a sua responsabilidade como alguém que professa o nome do Senhor. Olha a sua responsabilidade como educadora. Aleluia! E dentro disso tudo tem um fascínio. O tempo exerce um fascínio sobre nós. Nós ficamos encantados com o avanço da tecnologia. É tão fácil acertar na frente do computador e descobrir tantas coisas, tantas novidades. Sentar na frente do computador e conversar com quem está do outro lado. E no meio desse fascínio estão as opiniões que são jogadas dentro da nossa casa pelos meios de comunicação. E o mais comum é a televisão. É a TV. Todo mundo hoje tem uma TV dentro de casa. E aonde está a minha responsabilidade, missionária? Você se assenta para assistir uma novela, um filme, e a opinião de quem escreveu aquilo lá e ofereceu aquilo ao diabo é que você pode viver uma vida dupla dentro desse tempo. Existem algumas opiniões que eu quero fazer aqui. Aleluia. O adultério deixou de ser adultério e virou aventura. O sexo fora do casamento deixou de ser pecado e passou a ser aceito. Porque a opinião é a seguinte: você precisa saber com quem você vai se casar para não se arrepender depois. E se esquece do que a Bíblia